Os que trouxeram a palavra de Deus, abram vossas Bíblias em João capítulo de número 13, a partir do versículo de número 21, que nós possamos ser conduzidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 13, a partir do versículo de número 21. Enquanto você abre a palavra, ore comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, forte, se a ti confio, a piedade de mim. sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Aqueles que estão com a palavra de Deus aberta, coloque a sua mão em cima da palavra, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Você que não trouxe a palavra, coloque a mão no coração e feche seus olhos, porque nós vamos pedir que nessa noite aconteça algo sobrenatural nesse lugar, que a mensagem de Deus possa ser impactante, que a mensagem de Deus possa penetrar na nossa alma, no mais íntimo do nosso coração. Meu Senhor e meu Deus, nessa noite nós erguemos um clamor agora, do mais íntimo da nossa alma. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós desejamos ser impactados pela Tua glória, pelo Teu poder, meu Senhor e meu Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ela que é a destruidora das heresias, ela que é o terror dos demônios. Que nessa noite aconteça sobre nós um agir sobrenatural da Tua graça. Envia o Espírito Santo e que todos aqueles que estão aqui nessa noite possam ser impactados pelo poder da Tua glória. Nós te pedimos agora, meu Deus, quebra toda barreira de incredulidade, quebra toda barreira de insensibilidade, e que nós possamos estar sensíveis a experimentarmos, a respirarmos o poder da Tua palavra. Quem pode glorificar a Jesus? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você, com sua Bíblia aberta em João capítulo de número 13, a partir do versículo de número 21, você vai prestar atenção com amor e carinho, irmão. Há uma necessidade de termos um amor dentro de nós pela palavra de Deus. No Evangelho de São João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 21, na palavra vai dizer assim: dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos, de quem é que ele fala? Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido um bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Amém? Palavra da salvação. Senta, respira que é de graça. Diga para a pessoa que está do seu lado: por favor, faça silêncio. Fala, Deus, conosco nessa noite.
Queridos amados irmãos e irmãs, o tema dessa pregação é o discípulo amado. Qual é o tema da pregação? Discípulo amado. Eu quero falar para vocês aqui de São João Evangelista, que era o mais jovem de todos os apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior, era pescador e nasceu em Betsaida. Então eu quero falar aqui para vocês de um escolhido de Deus, que quando Deus fez o chamado para João Evangelista, ele tinha por volta de 20 anos de idade. Imagino eu o coração daquele jovem escutando a voz do seu Deus, chamando ele a aceitar uma missão extraordinária. São João foi visto pelos teólogos e todos os estudiosos bíblicos como o discípulo amado, porque o próprio Cristo deu essa nomenclatura a João. João tinha uma intimidade diferenciada entre ele e Deus. Existia uma intimidade sobrenatural, algo que a razão humana não consegue explicar. A história diz que São João era o mais novo dos apóstolos, era o caçula do papai, o caçula da mamãe. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós começamos a estudar sobre a vida de João Evangelista, nós somos impactados a presenciar uma intimidade sobrenatural. Nós sabemos, quando nós vamos estudar sobre os anjos, que os serafins, eles pegam fogo de amor diante do trono de Deus. Enquanto os serafins estavam diante do trono, o ouvido de João estava sentindo a batida mais poderosa que possa existir nesta terra e no céu, as batidas do coração do próprio Deus. Enquanto os serafins estavam adorando a Deus em seu trono, São João Evangelista estava com o ouvido no mais íntimo do coração do próprio Deus. Nós paramos e imaginamos aqui a intimidade dessa unidade do coração de Jesus a João, e nós vamos passar a entender que João foi o discípulo amado, é o discípulo amado, porque foi aquele que obedeceu a Deus sem colocar barreiras ao chamado do Senhor. O texto que nós acabamos de ler fala algumas realidades que nos chamam a duas reflexões. O Senhor mostra que o discípulo amado e aquele que era o desobediente, Judas o traidor. O texto começa: dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo. O que é que a Bíblia vai dizer? Um de vós. Ele dá um destaque: um de vós. Perceba, um de vós me há de trair. Jesus dá um destaque aqui primeiramente ao traidor. Ele diz que um que estava ali ia ser o traidor. Ele deu destaque a esse que era desobediente. Que destaque foi esse? Deixando às claras aos demais que ali existia alguém que estava com o seu coração afastado do Senhor. O seu ouvido estava afastado do coração do próprio Deus. Então Judas era o traidor da história. Naquele momento em que Jesus falou aquilo, alguns discípulos ficaram pensando: quem será? E ali aconteceu uma situação um pouco constrangedora, um pouco não, muito constrangedora, aonde Jesus fala que ali, naquela mesa, naquele lugar, existia um que era o traidor. O texto continua no versículo de número 22. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Na hora que Jesus fala que ali entre eles existia um traidor, os discípulos entraram em pânico. Quem será? Quem será? A Bíblia vai dizer que eles olhavam uns para os outros, só que tinha um que estava diferente. Os discípulos olhavam uns para os outros. O versículo seguinte vai dizer, no versículo 23, um dos discípulos. Perceba que no primeiro versículo fala que um dos vai ser o traidor, sim ou não? Lá no versículo de número 23, agora vai ser a reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui você vai conhecer, me perdoem os teólogos se eu falar heresia, se eu falar alguma coisa de errado agora, mas pelo meu entendimento,
São João Evangelista foi o maior devoto do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os discípulos olhavam para um lado e para o outro, perturbados, atrás de encontrar quem era o traidor, São João Evangelista estava aprisionado no coração daquele que nunca trai, daquele que é a expressão completa da fidelidade. Enquanto os discípulos buscavam quem era o traidor, João Evangelista estava aprisionado naquele que é fiel. No versículo 23 vai dizer: um dos discípulos a quem Jesus amava. Jesus ama todos nós, sim ou não? Sim. Jesus amava todos os discípulos, sim ou não? Sim. Jesus amava Judas, sim ou não? Sim. Por que aqui vai dizer que João era o que Jesus amava? Por acaso o texto está dizendo que Jesus não amava os demais? Por acaso o texto quer dizer que Jesus amava só João e o resto ele odiava? Não, não é isso. O que o texto vai nos dizer é que a intensidade do amor de Deus em João era maior. Não é que Jesus faz a diferença, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não faz diferença com ninguém, mas existem pessoas que fazem a diferença para Deus. E João era um cara que era extremamente diferente. A Bíblia, quando destaca um dos discípulos a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Enquanto os discípulos olhavam um para o outro, querendo encontrar o traidor, João estava com o seu ouvido no coração de Jesus, escutando as batidas do coração de Jesus, e ali adorando em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer: Simão Pedro acenou-lhe para dizer: dize-nos de quem é que ele fala. Pedro perguntou isso a quem? A Jesus ou a João? Aqui vai dizer: dize-nos de quem ele está falando. Pelo sentido do texto, nós entendemos que essa pergunta foi de Pedro para... Por que ele perguntou a João? Porque até Pedro reconheceu que a intimidade de João era maior entre os discípulos. Ele era o mais íntimo, ele era aquele que estava mais próximo do coração de seu Deus. Enquanto Judas ofendia o coração de Jesus, João era aquele que estava em reparação, era aquele que estava dizendo: se o amor não é amado por Judas, o amor vai ser amado por João. E assim ele colocava o seu ouvido no coração do próprio Senhor, do próprio Deus, e ali descansar. Pedro, naquele momento, impactado pelaquela imagem, ele enxerga em João Evangelista um forte intercessor para ter as respostas que no coração dele brotaram. De quem é que ele está falando? Perceba que Pedro, para falar com João, ele teve que acenar para João, porque João estava tão concentrado no coração de Jesus. João estava em um estado de graça tão intenso, adorando o Senhor em espírito e em verdade, que tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele não importava para ele, porque o que ele queria era adorar, adorar, adorar e adorar o Senhor. Amados irmãos e irmãs, ele estava tão concentrado que São Pedro teve que acenar: ei João, de quem é que ele está falando? Já que tu é tão íntimo dele, já que o teu ouvido está no coração dele, você deve saber de quem ele está falando. João, naquele momento, parece que volta para a terra um pouco, e eu imagino João pensando: o que está acontecendo aqui? Eu estava numa intensidade de adoração,
Eu estava em um grau de mística elevado. Eu estava no sobrenatural. Peraí, eu estou voltando para a naturalidade. Como é, Pedro? Eu imagino aquele momento, o rosto de João Evangelista. Por que vocês estão tão preocupados em focar o olhar em quem é o traidor? Muitas vezes você se afasta de Deus. Muitas vezes eu me afasto de Deus. Nós nos afastamos de Deus por causa do contra-testemunho de pessoas. Pare de focar o seu olhar nas árvores que caíram. Ela não pode mais dar fruto para você. Elas não podem te dar aquilo que o Senhor te dá. Não saia da sua intimidade com Deus simplesmente porque perto de nós existem traidores. João naquele momento não estava preocupado em identificar quem era o traidor da história, não. Ele estava preocupado, queridos amados irmãos e irmãs, a perseverar em intimidade com o Senhor. Ah, irmão, deixei de ir para a igreja por causa do padre, por causa da ministra da Eucaristia, por causa do fulano de tal, da fulana. Por favor, você não tem amor por Deus não? Tome vergonha na sua cara e se converta. Você não deve ir para a igreja por causa dos homens. Você tem que ir por causa de Deus. Você tem que ir por causa do Senhor. Enquanto eles queriam enxergar quem era o errado da história, enquanto eles estavam buscando quem era o errado da história, João Evangelista tinha escolhido a melhor parte da situação: permanecer em Deus. Não é fácil permanecer em Deus. João estava tão focado que alguém teve que acenar para ele voltar para a naturalidade. Eu não sei se você está entendendo. Tem pessoas que têm uma espiritualidade tão intensa que às vezes você fala com ela e ela parece que está no mundo da lua. Não, nós não estamos no mundo da lua. Sabe por quê, queridos amados irmãos e irmãs? Porque para nós não existe mundo da lua. Para nós não existe um aprisionamento naquilo que é natural. Para nós não existe um aprisionamento naquilo que é terreno. Nós estamos buscando uma intimidade sobrenatural maior. Nós queremos ser diferentes. João era diferente. João era diferente ao Senhor. Por quê? Porque o que ele estava se dedicando era adorar ao Senhor intensamente, e tudo o que acontecia ao redor de João não conseguiu tirar a atenção dele de Deus. Quantas vezes você vai presenciar escândalos nessa terra? Quantas vezes você vai estar em ambientes, em locais, dentro da sua casa muitas vezes, ou fora dela, no seu trabalho, sei lá onde você anda, que você vai presenciar pessoas traindo o Senhor. Se você desviar o seu olhar do Sagrado Coração de Jesus, a casa cai para você. João permaneceu. O Sagrado Coração de Jesus quer nessa noite sentir o teu ouvido escorar nele, descansar nele. Nós estamos precisando descansar com mais intensidade no Sagrado Coração de Jesus. É lá o nosso lugar de descanso, é lá o nosso fortalecimento. Você nunca vai conseguir se abalar se você estiver aprisionado naquele que é inabalável, naquele que é fiel, naquele que permanece. Judas traiu Jesus, mas Jesus nunca traiu Judas. Nós precisamos entender que Jesus é a expressão completa da fidelidade, porque Ele é o próprio Deus. Então pare de se abalar com aquilo que acontece ao teu redor. Foca naquilo que acontece no centro da tua vida, e o centro da tua vida é Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo a mensagem, guerreiro? Simão Pedro então acenou e disse: de quem é que ele está falando? Versículo 25: reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou. Ah, meu Deus do céu, eu fiquei imaginando a cena. Eu fiquei imaginando a situação. E eu, quando lia esse texto, eu chorava na presença de Deus, eu dizendo: meu Deus, eu quero ser um discípulo amado, eu quero ser um discípulo amado, meu Senhor. Gente, eu chorei com esse texto. Chorei na presença de Deus, porque eu imaginei tanto a cena de João Evangelista com o seu ouvido no coração de Jesus, que eu comecei a chorar ali, na presença de Deus. Eu dizendo: meu Senhor, quantas e quantas vezes
eu me perdi pelas batidas envolventes das músicas mundanas, as agitações terrenas, enquanto eu poderia estar como São João Evangelista, que estava em uma batida que brotava do teu santo coração, essa batida que nunca deixa um verdadeiro discípulo dormir na espiritualidade. É aquela que bate e diz para você quando bate: estou te fazendo santo, desperta tu que dormes, porque o Senhor Jesus, Ele te ama e Ele quer a tua intimidade com Ele. Amém, irmãos? Amém. Perceba que Pedro questionou ele: de quem é que ele está falando, João? Aí a Bíblia vai dizer: reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus. Veja, ele saiu do coração de Jesus, olhou para Pedro, Pedro fez a pergunta, aí ele fez o quê? Espera aí, Pedro, que eu vou retornar para onde eu estava, vocês vão ficar aí na naturalidade, que eu vou subir na minha espiritualidade, e lá no mais íntimo com o Senhor nosso Deus, eu irei fazer a pergunta que tu queres. Então vai lá, São João Evangelista, volta para a intimidade dele espiritual. Isso aqui é a oração, é o discernimento, é quando você busca intimidade com Deus, e quando você tem uma real intimidade com Deus, não existe questionamento sem respostas, porque todas as respostas estão no coração de Jesus, que diz para você: eu te amo, e não existe questão que possa silenciar o coração de nosso Senhor Jesus. Todas as questões, todas as confusões que gerar na sua vida, pelas coisas que acontecem ao teu redor, Jesus tem uma resposta para você, e a resposta que Ele te dá nessa noite: eu te amo, eu te perdoo, vai e não peques mais. Pedro questionou, João voltou à intimidade que ele estava, e ele disse: Senhor, quem és? Perceba que João, ele não falou a pergunta do jeito que Pedro disse. Ele apenas disse: Senhor, quem é? Será que Jesus ia negar a resposta? Essa pergunta vindo de João? Por que Pedro procurou João para questionar? Por que ele não foi diretamente a Jesus? Ei, Jesus, quem é que o Senhor está falando? Não, ele procurou João. O sentido do texto mostra que ele procura João, porque ele sabia que uma pergunta de João jamais ficaria sem respostas, porque ele é o discípulo amado. Quando nós amamos a Deus, essa é a consequência. Os nossos vazios são preenchidos pela voz de Deus, pelo amor que brota do coração do Senhor. Senhor, quem és? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. E eu fiquei imaginando, meus amados irmãos, tamanha intimidade que existia. João era o discípulo mais novo, era o caçula da história. Não é de hoje que existe essa de o caçula ser o querido, né? Só que João era o querido não por causa de sua idade. Jesus olhava para João como discípulo amado, não porque ele era o mais novo, e sim porque ele é sempre o novo em Deus. João foi um homem tão usado por Deus, tão fiel ao Senhor, que ele foi perseguido. Muitos tentaram matar João Evangelista, mas nunca conseguiram. Teve uma situação, conta a história, que pegaram, arrastaram João com muitas pancadas, com muitas grosserias, ele totalmente espancado, e aqueles perseguidores esquentaram até ferver uma grande bacia de óleo quente, gente, um caldeirão de óleo, o óleo fervendo. Pegaram João e jogaram dentro. Quando São João Evangelista caiu dentro daquele balde gigante de óleo fervendo, deixaram ele lá um bom tempo para ver se ele morria.
De repente, o próprio São João Evangelista sai vivo e ileso de dentro daquele óleo fervendo. Não estou aqui querendo desvalorizar o martírio dos apóstolos. São Pedro, de forma heróica, morreu crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, passaram a faca, né? Já São João, o evangelista, tentaram matar de todas as formas. Ele ficou aprisionado. Quem perseguia ele, a história conta que ele foi preso na ilha de Patmos por ter dado testemunho de Jesus. Foi perseguido pela perseguição de um homem chamado Domiciano, por volta do ano 81 ao 96 depois de Cristo. Veja, existiu essa perseguição do ano 81 ao 96 depois de Cristo. Você imagina, São João já estava velho nessa época. O cara estava velho, ele foi espancado, ele foi humilhado, colocaram ele preso num lugar onde tinha ratos e tudo que você imaginar, tinha esgoto onde ele foi preso. Ele sofreu as piores pressões psicológicas que você pode imaginar na sua vida. João foi aquele que sofreu as piores pressões psicológicas que você pode imaginar. Ele isolado, perseguido, tentaram matar ele de todo jeito, nunca deu certo. Estudiosos dizem que o perseguidor Domiciano, ele tremia de ódio contra João e dizia: ele não morre, eu não consigo matá-lo. E os perseguidores tremiam de ódio diante dele. E quando João estava preso, para quem não sabe, João foi o escritor do Evangelho, o escritor das epístolas, foram 3, 1 João, 2 João, 3 João, e o escritor do Apocalipse. E sabe quando João escreveu o Apocalipse? Quando ele estava preso. Você imagina, São Pedro recebeu as chaves das mãos do próprio Senhor. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. São Pedro teve uma autoridade imensa, né? São Pedro foi um homem muito usado por Deus. Não estou aqui querendo dizer quem é o maior e quem é o menor dos dois. São Pedro recebeu a chave. Já São João Evangelista recebeu a porta do céu, Nossa Senhora. Queridos amados irmãos e irmãs, quem é aquele que foi fiel até os pés da cruz, juntamente com Nossa Senhora? E você vem com essa cara de sabe que morreu no dia de enchente dizer para mim, você que chegar aqui para mim com a cara de derrotado, de fragilizado demais, eu vou olhar para você e vou dizer: irmão, eu também passo por isso. Eu também fico com essa cara de derrotado muitas vezes. Eu fico com essa cara de cansado muitas vezes. Mas quando eu estudo a vida dos santos, eu digo: eu não estou passando por nada ainda. Você imagina um cara que jogaram ele dentro de um balde de óleo fervendo. Você imagina um cara que foi preso dentro de um esgoto. Os estudiosos dizem que quando eles iam dar alimentação para ele, eles jogavam os pães no meio da lama do esgoto. João foi um homem extremamente resistente. Antes de São Luís Maria Grignon de Montfort escrever o Tratado da Verdadeira Devoção, no primeiro século da igreja, já existia um louco da Imaculada respirando, São João Evangelista. Eu vou provar isso para você. Antes de São Maximiliano Maria Kolbe receber o nome de louco da Imaculada, São João já tinha esse nome dado pelo próprio Senhor. Amados, quando eu fui
A história de São João, eu cheguei a 3 principais conclusões. A primeira é que João obedeceu sem colocar barreiras. O cara era pescador, Jesus chega, chama, diz que vai fazer dele um pescador de homens, ele larga tudo e segue Jesus. Ele era jovem, talvez ele poderia pensar em tantos planos para a vida dele, em tantos objetivos que talvez a carne humana tentou fazer ele ter. Mas quando ele escutou a voz do seu Senhor, chamando ele pelo nome, ele não resistiu. E ele se entregou totalmente. E aí ele foi perseguido, foi odiado. Mas antes de todas essas perseguições aconteceu coisas extraordinárias. Ele obedeceu. Primeira coisa que eu quero que você entenda, ele obedeceu sem resistências, sem reservas. Ele disse faz, e Deus fez. Segunda coisa que em oração eu discerni, foi que ele tornou-se um instrumento e um exemplo. Tem muita gente que é instrumento, mas não é exemplo. Tem muita gente que você para conversar, o cara conhece a Bíblia, o cara fala de Deus, mas ele não dá exemplo. Tem gente que diz, o fulano está no mundo perdido, mas irmão, é impressionante, ele conhece a Bíblia, ele conhece capítulo, ele conhece versículo. Meu irmão, ele pode até ser instrumento de falar de Deus, mas não adianta se ele não for um exemplo. Não adianta se ele não der exemplo. O mais precioso da vida de um cristão não é conhecer. O mais precioso da vida do cristão é corresponder àquilo que ele conhece. É amar aquele que ele conhece. E se você começa a conhecer a Deus, na medida em que você conhece, que você se aproxima, você vai se tornando um instrumento de Deus e exemplo. Talvez você diga, irmão, não é a mesma coisa. Não, não é. Você pode ser instrumento de Deus, ajudando um pobre, que você vê na rua, você vai lá e dá uma cesta básica. Isso é ser instrumento de Deus? Sim. Caridade é um instrumento de Deus? Sim. Você pode ser instrumento de Deus, ajudando alguém a trocar o pneu de um carro, um pneu que furou, você parar, trocar ali, sim, você pode ser esse instrumento de bondade, sim. Mas isso ainda não é um exemplo perfeito, não é um exemplo completo que o Senhor deseja de ti. O exemplo é aquele que é um instrumento permanente em corresponder à voz de Deus que te chama pelo teu nome. Então João evangelista, ele era instrumento e exemplo de obediência ao Senhor. Terceira coisa, perseverou e ficou sempre com o melhor de Deus. A perseverança de João sempre manteve ele com o melhor, sempre manteve ele com a melhor situação possível. Estava todo mundo lá, mas ele estava com o coração de Jesus. Ele estava com o melhor. João era um profundo adorador. Como é que está a sua intimidade, você que está aqui hoje? Interessante que a palavra de Deus, ela vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé entra pelo ouvido. Ouvindo a mensagem do Messias. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé entra pelo ouvido. Veja então essa passagem bíblica, comparando-a com a experiência de João evangelista. Não foi unicamente a fé que entrou pelo ouvido de João evangelista, o próprio coração de Deus entrou ali. Você tem noção dessa intimidade? Você tem noção dessa potência da entrega de São João evangelista ao Senhor? E hoje nós temos a oportunidade, queridos amados irmãos, de pedir a Deus a entrega,
a verdadeira busca. Nós precisamos ter essa dedicação que São João teve. Mas muitas pessoas se dispersam demais, são distraídas demais, por isso não conhecem, não têm experiência com o coração de Jesus, porque se distrai demais. Qualquer coisa já é o suficiente para tirar você do foco. Qualquer coisa já é o suficiente para você perder sua concentração. Já João não, teve que alguém acenar para ele, porque senão ele não parava. Eu imagino João naquele momento dizendo: se ninguém te adorar, eu vou. Por que João também fez aquilo? De ter colocado a cabeça dele, o ouvido dele no coração de Jesus. Porque São João era um homem tão cheio do Espírito Santo, que antes de Jesus falar do traidor, São João já tinha sentido isso na alma. E aí, eu imagino São João pensando: se vai existir ali um traidor, também existirá lá um fiel, e esse fiel será eu. Esse fiel a estar próximo do coração de Jesus, nessa noite, tem que ser você. Como é que está a nossa fidelidade ao Senhor? Como é que está a nossa disposição a Deus, a entregar a nossa vida? Nós precisamos, meus amados irmãos, entender a importância de estarmos vivos, a importância de estarmos respirando, a importância de estarmos aqui nessa noite. Você poderia estar internado agora no hospital, com alguma doença que não tem cura, você poderia estar em tantas situações, mas você está aqui nessa noite. E se você não valoriza isso, se você não se abre a essa experiência, a sua vida vai passando, vai passando, vai passando, e você vai ser sempre uma pessoa vazia, vazia, vazia. O Senhor te chama a uma intimidade maior com o sagrado coração dele. João Evangelista era esse que era diferente. Ele recebeu o nome de o discípulo amado. É tanto que o Evangelho de São João, se você ler o Evangelho de São João, você vai encontrar detalhes que em nenhum lugar da Bíblia existe. É uma riqueza tão grande que você percebe que João, ele tinha uma intimidade muito maior do que tantos e tantos. Nós estamos falando questão de intimidade, e toda intimidade faz o íntimo conhecer detalhes. Me mostre na Bíblia outro apóstolo, outro homem, seja lá quem for, que teve a mesma experiência que São João Evangelista, que teve a mesma experiência, a mesma graça, a mesma situação. Não. São João teve uma experiência única, uma experiência riquíssima. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora e vá lá para São João, capítulo 19, do versículo de número 25 ao versículo 27. Você vai entender agora qual foi a maior consequência da fidelidade de São João Evangelista. Presta atenção. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Lá vai dizer assim: junto à cruz. Perceba o que diz: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. O
Queridos, o texto começa dizendo que eles estavam junto ao quê? A cruz. Os amigos da cruz recebem Maria. Eles estavam junto à cruz, ao santo sofrimento, ao momento em que mais Jesus queria que todos estivessem. Quando Jesus fazia milagre, estava lá a multidão atrás de Jesus para receber cura. Sabe chorar para pedir cura, mas não sabe chorar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não é o garçom da sua alma, não. Deus não é aquele que você estrala o dedo e chama para fazer o que você quer. Não. João entendeu a mensagem da cruz, e muitas pessoas enxergavam isso como loucura, como diz em 1 Coríntios 1,18, que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é força divina. João estava próximo da cruz, estava junto à cruz. Você sabe o que é uma coisa que está junta? É que está tendo contato. Jesus estava ali crucificado, o sangue escorrendo no madeiro, e eu imagino esse sangue escorrendo nas mãos de São João Evangelista. Ah, meu Deus! Alguém teve intimidade maior do que essa, irmão? Depois de Nossa Senhora e São José, eu digo assim: eita Deus! É capaz de depois de Nossa Senhora e São José vir São João Evangelista, não sei, né? Eu imagino ele ali, junto da cruz de Jesus, olhando para o alto, chorando, adorando a Deus, sem se preocupar se Deus ia curar ele da dor do joelho, da dor da coluna, da dor da cabeça, se Deus ia curar a mãe dele, o irmão dele, o primo, o tio, sei lá quem. Não, naquele momento João só queria estar junto da cruz. Te adorar, te adorar, te adorar. Somente adorar. Imagino as mãos de Nossa Senhora chegando nos pés de seu filho, e João ao lado dela dizendo: eu estou aqui. Mãe, eu não te deixei para trás. Mãe, eu não te abandonei. Mãe, eu estou aqui contigo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Aí você imagina uma cena dessa sendo você. Aleluia, né? Essa noite Nossa Senhora quer te conduzir a essa experiência. Porque sabe quem foi que direcionou João até a cruz? A Virgem Maria. João foi o eleito de Jesus e o eleito de Nossa Senhora, e eu vou provar para você. Naquele momento, Jesus no alto da cruz, a maior expressão de amor que já passou por essa terra, é tanto que em 1 João, capítulo 4, versículo 8, João escreve como? Aquele que não ama o seu irmão, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A pessoa que melhor definiu o significado da palavra amor foi São João Evangelista. Ele disse que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor, porque Ele teve essa experiência íntima, concreta. Então São João estava ali ao lado da Virgem Maria. Aí quando Jesus viu sua mãe, primeiro o olhar de Jesus foi a quem? A Nossa Senhora. Tem gente que não quer honrar Maria, se o próprio Jesus honrou ela. A Bíblia vai dizer: Jesus viu sua mãe e perto dela. Espera aí, primeiro diz que eles estavam perto da cruz, depois destaca que se todos estavam perto da cruz, quem era que estava colado do lado de Maria? João. Porque a Bíblia vai dizer: Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava. O discípulo que amava,
que tanto ele amava como ele era amado. Então ali Jesus presencia a fidelidade de São João. Qual é a consequência disso? Disse a sua mãe: mulher, tu que és a mulher, a bendita entre as mulheres, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Ele foi consagrado a ser totus tuus Maria. O Senhor deu Maria totalmente a ele, deu ele totalmente a Maria. Isso muito tempo antes do Tratado da Verdadeira Devoção ser escrito. São João teve como herança do perfeito amor de Deus aquela que é a medianeira de todas as graças. João foi o filho que recebeu a herança. Qual foi a herança que Jesus deixou na terra? Eu vou falar de duas. Primeiro, a salvação. Segundo, a corredentora, Nossa Senhora. Ele deixou para João isso. Pode aplaudir o nome de Jesus. João teve a melhor. Ele perseverou. Talvez mais algumas pessoas iam perguntar: cadê a multidão? A porta do céu é estreita, irmão, e são poucos o que hoje podem dizer que são discípulos amados. Como é que está a sua intimidade com Deus? O Tratado da Verdadeira Devoção diz: Deus Espírito Santo, número 34, Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos. O Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos. São João Evangelista foi formado pelo Imaculado Coração de Maria Santíssima a ser o discípulo mais novo, o obediente. Interessante, João foi lá perseguido, aprisionado, bateram nele, jogaram ele no óleo quente, não deu certo matar, ele saiu ileso, continuou sendo humilhado. O perseguidor maior dele morre, aí o sucessor do perseguidor dele manda ele de volta para Éfeso, manda ele de volta para a casa dele. E a história vai dizer que São João morreu por morte tranquila. Imagino São João saindo daquele caldeirão de óleo fervendo, olhando nos olhos dos perseguidores e dizendo: acaso não sabeis? Ele me entregou a ela, foi ele que me entregou a Nossa Senhora. Nada nem ninguém vai impedir, nada nem ninguém separa um coração de um discípulo que ama o seu Senhor. Podia ser óleo quente, podia ser espada, podia ser o que for. Nossa Senhora disse: esse é meu e ninguém toca. Eu imagino Nossa Senhora no céu olhando João dentro daquele caldeirão de óleo e dizendo: o óleo dos perseguidores jamais irão tirar a unção do óleo que o Senhor colocou na tua testa como escolhido. O óleo da terra dos perseguidores não conseguiram tirar o óleo da unção que o Senhor colocou sobre a vida daquele homem. Eu quero ser o discípulo amado. Diga isso: eu quero ser o discípulo amado. Para finalizar, Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os estudiosos dizem que São João foi o mais puro de todos os apóstolos, o mais novo, o virgem. Ele foi virgem, o último dos apóstolos a morrer,
Você imagina esse homem passando por tudo isso, mas o seu ouvido nunca se afastou e nunca esqueceu o sino da maior catedral que poderia existir. O coração de Jesus foi o aprisionamento para o coração do discípulo amado. Assim também ele encontrou esse aprisionamento no Imaculado Coração de Maria. Uma salva de palmas para João! Uma salva de palmas! Fica de pé, vamos orar, vamos entrar nessa atmosfera espiritual, vamos clamar o poder de Deus. Fecha teus olhos e nesse momento comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus olha para você nessa noite e diz: eu quero que você seja como São João Evangelista foi, o discípulo amado, a seguidora amada, o seguidor amado do meu sagrado coração. Nessa noite Jesus quer falar com você, nessa noite Jesus quer olhar para você e dizer: eu escolhi você, vem, coloca a tua cabeça no meu coração, escuta as pancadas do teu amor, do meu amor por ti. Nessa noite o Senhor olha para você e diz que você precisa reconhecer que é muito bom, que é perfeito você buscar o Senhor como a centralidade da tua história, como a centralidade da tua vida. Oh meu Deus, nós queremos decolar na nossa espiritualidade, nós queremos voar, Senhor, voar para o alto do mundo da espiritualidade. Afeiçoai-vos as coisas do alto e não as da terra. Ora no Espírito nessa noite com autoridade e faça que todas as muralhas caiam por terra. Pela tua casa, pela tua família. Sobre o clamor da igreja, forte, deixa Deus falar com você. Eu quero ser um discípulo amado, meu Deus. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero que tu sejas o centro da minha vida. Oh, meu Deus, fala nessa noite com teus filhos, fala nessa noite com cada um de nós, meu Senhor e meu Deus. Eu te peço que essa noite nós possamos ser envolvidos pela essa atmosfera espiritual. Nós queremos ser envolvidos pela tua graça, pela tua autoridade, meu Senhor e meu Deus. Olha agora para a nossa história. Nessa noite e diz para você: meu filho, eu te amo, mesmo que muitas vezes existam incredulidades em você. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, e nunca eu vou abandonar você, nunca eu vou virar as costas para você. Eu te escolhi, eu escolhi você para vencer o combate. Se entrega na presença de Deus, aonde você estiver agora. Fecha teus olhos e sinta você sendo mergulhado no coração de Jesus. Sinta você sendo mergulhado no Imaculado Coração de Maria. Fala conosco, Deus. Nós queremos estar aos pés da cruz. Nós queremos
estar em Tua presença. Nós queremos sentir a Tua glória se manifestar em nosso meio. Oh, meu Deus, fala agora com aqueles que tinham perdido a coragem de viver. Fala com aqueles que estão desmotivados. Fala com aqueles que muitas vezes caíram em pecados horríveis, e que nessa noite aconteça frutos de conversão, de transformação. Eu ergo um clamor agora, meu Deus, pedindo a intercessão de São João Evangelista. Nos ensina a amar, nos ensina a adorar, nos ensina a ser fiéis. Oh Maria Santíssima, Tu que és o terror dos demônios, intercede por cada um de nós nessa noite. Intercede para que nós possamos ser impactados pela glória de Deus. Coloca a mão no teu coração, irmão. Coloca a mão no teu coração, irmã, e deixa que Deus nesse momento possa repousar em ti e você repousar nele. Deixa que nessa noite aconteça algo que há muito tempo talvez não acontece. A sua paz interior. Deus olha para você nessa noite e diz: eu te pego pela tua mão, não tenha medo, não tenha medo. Eu te pego pela tua mão e te ajudo a caminhar. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das perseguições. Seja como o discípulo amado foi. Ele resistiu todo o sofrimento, ele resistiu todo o combate. Oh meu Deus, fala com o teu povo nessa noite. Siriaralabada, Siriaralabada, que nesse momento Nossa Senhora pise a cabeça da serpente. Escute, seja fervoroso na sua alma nessa noite. Fala, Deus. Fala conosco, meu Senhor. Oh, labaciribe canaralaiara labadara. Oh, labaciriara labadara. Sinto o avivamento te atingir nessa noite. Pela tua história, pela tua vida, se apresente agora na presença do Senhor. Satanás está sendo destruído mais uma vez. Nossa Senhora está pisando na cabeça da serpente. Nessa noite está acontecendo algo sobrenatural na sua história. Creia no poder de Deus. Creia.